Vamos ao nosso ritual anual de consulta ao oráculo, para ver o que vai acontecer ano que vem. Vamos ver o que a espiritualidade nos traz, o que os guias nos trazem de alertas, de avisos, para a gente saber mês a mês como estarão as nossas energias a nível social, Brasil, país, e a nível mundial. O que vem? O ano passado eu fiz um vídeo mega rápido, onde eu tentei falar o máximo possível em menor tempo. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu vou seguir o meu jeito de explicar, o meu jeito de falar, o meu jeito de mostrar. E tudo aquilo que vier para a mesa, eu vou passar de recado. Então, promete ser um jogo muito intenso, longo. E vamos ver, tá bom? O que vem? O que vem, gente? Como é que será que vai ser nosso ano de 2023 a nível mundial? Será que acaba a guerra? Será que piora? Será que vem mais pandemia? Será que vem outra doença? Será que tudo melhora? Vira conto de fadas bonitinho? O que será que vai acontecer? Esse é um vídeo gravado, tá? Porque não tem como fazer ele ao vivo, mesmo porque são muitas energias puxadas. Então, eu vou fazer o passo a passo. Provavelmente vou pedir para acelerar ou vou cortar alguma parte do embaralhar. Mais fácil eu pedir para acelerar alguma parte, para que possa antecipar e a gente vá direto para as mensagens. Essa parte de montagem é um pouquinho demorada, porque afinal de contas são vários decks, são vários meses. Então a gente tem que ir recebendo as mensagens, me conectando com a energia. Lembrando que você pode fazer essa tiragem para você especificamente. Se você quer saber mês a mês como vai ser o seu ano, eu faço essa tiragem geralmente agora, final do ano, começo do próximo ano. Não é uma tiragem que eu leve o ano todo, é uma tiragem bem específica para esse ano. Mas, digamos que você queira fazer para o teu aniversário, como se fosse um mapa astral de revolução solar, que a gente vai ver o próximo ano, como é que vai ser, o que vai acontecer. Lembrando que eu também sou astróloga, então temos as duas opções, tá bom? Para quem gosta de astrologia, para quem quer saber via tarô, e dá para fazer um atendimento unindo as duas. Eu gosto de fazer muito mesmo essa tiragem antes de começar o ano, para a gente já ter uma ideia do que a gente vai enfrentar. Afinal de contas, a gente inicia um ano sempre com tantas expectativas, ainda mais aqui, né, no Brasil, onde basicamente tudo para final do ano e só volta a funcionar lá em janeiro, meados de fevereiro ou pós-carnaval. Tem coisa que não funciona antes do carnaval, né? A gente sabe bem como é que funciona. Então, é bom a gente já ir se precavendo. A tiragem, quando eu faço essa tiragem via atendimento particular, eu costumo mandar foto, áudio e vídeo, porque eu gosto de deixar gravado, né? Então eu acho, minha opinião, que foto, áudio e vídeo a pessoa consegue acompanhar ali ao longo do ano, consegue verificar o que tá acontecendo, o que não aconteceu, porque sim, tem coisas que a gente também muda ao longo do nosso ano, nem tudo 100% sempre acontece, e isso faz parte do tarô. Os oráculos são assim. Nós temos também o nosso livre-arbítrio.
Eu costumo dizer que a parte boa a gente sempre quer receber, né? A gente agradece quando vem. E a parte ruim, ela vem como um alerta. Então, quando a gente consegue alterar, saber antes a informação, às vezes a gente consegue alterar alguma coisa ao longo do caminho. Sempre vem algum recado. O tarô, ele é uma base, um conselheiro, uma terapia, para você ter entendimento de situações que aconteceram, para você buscar informações e entender as energias do que pode acontecer. Quando é negativo, a gente tenta cortar. Quando é positivo, a gente deixa acontecer. Então, é assim que vai ser. Salve toda a espiritualidade, porque olha, ao que começamos por aqui, 2023 está maravilhoso. Que assim seja, né, gente? Que assim seja. O nome do jogo se chama mandala, que eu costumo fazer no chão, tá? Então eu faço todo um desenho de mandala, realmente, puxando. Mas eu resolvi fazer na mesa, tá? Porque senão a câmera não ia conseguir pegar, ia ter que, sei lá, pendurar no teto o celular e não ia dar muito boa. Então, eu organizei assim para que desse pra gente gravar legal, para poder visualizar até mesmo as cartas assim, tá bom? Quem quiser ver o vídeo do ano passado, eu compartilhei esses dias com uma publicação aqui no canal mesmo. E ele é um videozinho antigo, gravado de 5 minutinhos, tá bom? É um ano 7, né, gente? Vamos falar aqui. Ano de 2023 é um ano 7, é um ano muito espiritual, é um ano muito kármico, é um ano de muita movimentação. Nossa, ao mesmo tempo que tudo pode estar parecendo dar muito errado, as coisas estão dando errado por um propósito maior, que muitas vezes nós não vamos ter capacidade de enxergar na hora. Lembrando que nós temos aí da espiritualidade uma época kármica tensa até 2026. Depois de 2026 as coisas melhoram um pouco mais, especialmente a nível político, a nível estrutural, a nível financeiro e de estabilidade. Qualquer. Se você tem algum ponto que é teu porto seguro, é ali que até 2026 vai movimentar as coisas, se transformar. Cada vez que você acha que está criando uma segurança, que está mudando, ficando melhor, vem lá e rebenta, mostra qual que é a realidade daquilo que você está fazendo, daquilo que você está vendo, daquilo que você está pensando, daquilo que os outros estão fazendo, pensando e sendo. E parece que a ilusão cai. Sabe como? Aquela ilusão cai. A mentira, as falsidades, a carapuça, aquele que está indo pelo lado mais fácil, ao invés de ir pelo lado mais certo, vai ser desmascarado. Aquele que está agindo pela surdina vai ser desmascarado.
Muita gente vai ser pega de surpresa no que vem com essas máscaras caindo, mas mais do que isso, com mudanças drásticas a nível de cargo político, tá? Muito forte aqui. Pessoas sendo presas, expostas. Em um pequeno momento pode parecer injustiça, mas depois vai ser posto à prova, vai ser mostrado à prova. Especialmente em agosto. Especialmente em agosto. Vai decorrer quase que o ano todo isso, gente. É muita briga. Muita briga mesmo. Nossa. Vamos lá. Janeiro. Embora muitos pensem, nós temos aqui literalmente 2 polos, tá? E vamos falar aí, nosso país, a gente sabe que está dividido em 2 polos, né? Nós temos 2 polos. Aqueles que estão achando que o navio está sendo atacado, que o navio está afundando por uma presa muito grande, por um polvo gigante, o nosso querido 8 de água, que traz das profundezas um monstro para atacar aquilo que parecia estar em curso. Porém, esse polvo não passa de uma ilusão. Esse polvo, ele pode ser... A gente tem um conto de uma história dessa carta que esse polvo não consegue destruir um navio, né? Ele é atacado pelos marinheiros que conseguem arrancar os tentáculos dele, conseguem afastar e mandar de volta para as profundezas esse polvo, tá? É um polvo gigante. Tem uma história, não lembro o nome da história do livro agora, que é um livro, tipo um best-seller aí. Mas eu não me atento a livros, então o que importa é a história para vocês sacarem. E aqui a justiça, ela não está sendo correta. Nós temos a carta da justiça, que é o arcano da justiça, mas nessa carta a própria balança está em desequilíbrio. Um lado está mais alto do que o outro. E aqui a gente começa com essa ilusão de injustiça, com essa ilusão de ataque, com essa ilusão e desespero, já em janeiro. Por outro lado, nós temos uma visão que, embora pareça ser uma ilusão para muitos, ela é um caminho novo. Um caminho de crescimento, um caminho de expansão, um caminho de riquezas, um caminho de facilidades. Um caminho onde nós temos inclusive o 2 de ouros, que vem falando de negociações, parcerias. E o que me chama muita atenção nessa carta é o navio. Então, assim como a outra carta também fala de mar, o navio também fala de mar, nós teremos muitas movimentações em portos, tá? Nós teremos negociações com portos. Eu ouso dizer aqui que alguns portos podem ser inclusive negociados ou vendidos, tá?
Porque aqui estamos falando de money, estamos falando de dinheiro, de negociações, de parcerias, projetos que envolvam negociação, tá? E aqui o mar está muito forte, muito presente. Então, nós temos um caminho aparecendo com negociação em portos em janeiro, tá bom? Vou deixar aqui. Algo que vai trazer uma benefício muito grande, especialmente para o nosso país, tá? Em fevereiro, nós temos também alguns acordos feitos, eu diria que até com os Emirados, tá bom? Nós temos a carta do lápis, alguma notícia, mensageiro, acordos, mas eu sinto muito negociações. E a carta dos Reis Magos, que vem com a 4 de fogo, que fala sim de dinheiro, tá? Então, é muita movimentação financeira já no início do ano, né? O povo desesperado para saber como é que consegue dinheiro aí, como é que vai negociar, preocupado com a economia. Porém, a gente tem a carta do sacerdote, a carta dos pássaros e a carta do diabo também. Cada um em uma energia dentro dos baralhos respectivos. Essa carta do sacerdote, ela me vem muito na energia daquele que quer comandar, que está com uma experiência de vida e sabe dos erros que fez e deseja fazer de uma nova maneira algo que já tinha planejado no passado, mas hoje com mais experiência, com mais sabedoria. Aqui eu sinto muito a energia do Lula, tá, gente? Aqui nessa carta vem muito, eu ia tentar evitar falar nomes, mas aqui não teve jeito. Vem muito a energia dele, sim. Então, ele com até um certo medo, uma certa cautela de colocar o dedo onde não deve, com medo de estragar a poção, sabe como? Quando você tá cozinhando, você tá colocando um salzinho, ali você fala, ops, acho que vou colocar um pouquinho menos sal aqui, porque vai que fica salgado, tô com medo de deixar salgado demais a comida, sabe como? É ele colocando um pouquinho menos do que ele mesmo espera, com medo de que estrague alguma coisa. Então, vai tirar o pé em alguma situação, pode vir até mesmo entrar em algum acordo que não seja vantajoso, tá? Onde possa ter aí algum prejuízo só para mostrar que mudou, que tá diferente para quem precisa provar aí. Lembrando que a gente vai ter outras situações ao longo do ano, tá? Então vamos aos poucos aqui entendendo o que vai acontecer ao longo do ano. E a carta do diabo, que é uma carta extremamente forte para toda essa negociação. Então, assim, a carta do diabo, ela fala sim de poder, de empoderamento, de ego exaltado, mas eu vejo ele especificamente com um certo medinho. O restante da galera que esteja junto com ele ali pode estar muito mais interessada em mentiras, negações, em roubos do que ele próprio neste momento, porque ele está tirando o pé, tá bom? Então, nós temos aqui que ter uma observação maior, até mesmo nós, população, a respeito do restante das movimentações, tá bom? Porque aqui a gente tem uma carta muito forte, como eu falei, a carta do diabo, ela vem naquele alter ego, sabe? Alguém vai se mostrar, vai tentar se mostrar mais forte do que ele e com arrogância mesmo, mas eu não vou dizer que seja né, a oposição. Não, é alguém do próprio eixo dele ali, talvez seja o vice, talvez seja algum dos ministros que resolva dar uma canetada, dar uma carteada um pouco maior, se impor de alguma maneira para dar uma surtadinha, sabe?
que vai aquecer os ânimos novamente da população. E isso, para março, vai trazer conflitos. Nós temos em março conflitos que pode vir inclusive a ter quebraria, tá? Então, assim, quebra-pau, saques, briga social mesmo, não só em rede social, mas briga social de contato na rua. E essas brigas, nós como população, vamos precisar enxergar como um detrimento da nossa função como povo. Nós precisamos enxergar essa briga social como algo negativo e que precisa ser mudado. Somos nós que devemos brigar e obrigar a trabalharem de maneira certa, não o contrário, nem entre nós. Já foi brigado muito, já foi discutido muito nos últimos, 10 anos. Já deu, né? Todo mundo sabe o que quer, o que não quer, a função de cada um. Se não sabe, tá aí na internet para todo mundo estudar e pesquisar. Tá na hora de crescer como povo, tá na hora de crescer como sociedade. A gente precisa unificar isso e saber unir as funções. Nós temos aqui a carta do 5 de Ar, onde nós temos garças. Esse oráculo é o oráculo dos orixás, tá bom? Onde nós temos garças vivendo naturalmente com jacarés. Mesmo que tenha caçadores à espreita escondidos, ambos os caçadores que estão à espreita, mas garça e jacaré estão alertas, porém convivendo de comum acordo. Elas ajudam os jacarés a manterem a couraça limpa e o jacaré não fica doente porque elas limpam ele. Então ele também não come elas, né? É um presentinho duplo. Elas se alimentam e ele não fica doente. E é isso aí. Convivem numa boa, num lago, pacificamente. Nós, como sociedade, já passou da hora de aprender a ser assim, né, pô? Já passou, já deu. Esses atritos aqui não é nem para estar acontecendo mais. Estão brigando criança. É criança de um aqui querendo brigar mais com a criança do outro lado. Dá certo não. O que você não vê de bom no outro está em você para ser corrigido. Lembre-se disso. Bom? Independente de qual lado você siga. Então aqui nós precisamos voltar a viver em sociedade, mas não de uma maneira igual. A gente precisa mudar. Agora a situação a opção não é voltar a ser como era. A opção agora é ser algo novo, é ser um povo novo, é ser uma sociedade nova. Aqui me vem daqui a pouco eu falo a nível mundial, tá? Vamos dar um encerramento nessa parte aqui do Brasil, porque em março é para as emoções estarem muito à flor da pele, é para a sensibilidade estar gritando muito alto. Então, assim, a dor, a tristeza de alguém que foi embora, como a gente tem aqui a carta do 3 de paus, tá? A dor ou a tristeza de alguém que foi embora, mas pode voltar, mas não sabe se foi, se volta, se fica, o que faz, isso precisa ser consertado. Isso precisa ser analisado. São épocas, tem movimentações a serem feitas. A gente está tendo aqui muita movimentação, entre aspas, por baixo dos panos. Muita movimentação por baixo dos panos. Só que só vai começar a explodir lá quase meados do ano. Então, no início do ano, a gente, como população, precisa se fortalecer. Não adianta esperar estourar o rojão de dois lados e daí ficar a população brigando por causa de dois lados, que só vai dar caca. Então, a gente precisa aqui, sim, ter mais sensibilidade, ter mais empatia, aprender a conviver com as benéfices de cada um dos lados. Coisas ruins foram vistas e expostas até agora. E as coisas boas? Você já começou a prestar atenção nas coisas boas?
do lado oposto àquele que você deseja? Pois devia, porque as coisas ruins estão em você e as boas também. Então comece a olhar o lado bom, a reconhecer o lado bom, a aprender com o lado bom. Quando a gente descobre quais são as nossas sombras e a gente vai fundo nelas, como todo o país tem ido nos últimos anos, a gente também reconhece o poder de ser luz de quem é tão obscuro. Nós podemos reconhecer, sim, a luz que é muito maior do que a sombra. Se tem sombra, tem uma luz gigante. Tem uma luz muito maior. Então, observe as coisas boas do lado oposto ao que você deseja. Só um adendo que eu comentei, nós podemos ter, inclusive, marés cheias em janeiro, movimentações assim, com tempestades em alto mar, que chamem muita atenção, que causem até mesmo algum estrago em portos, em embarcações. Pode ser que algum navio grande vire em alto mar, tá? Ou tenha alguma pane, estrague, afunde, alguma coisa nesse sentido. Em fevereiro, a gente pode ter uma notícia de alguma guerra pela Arábia, tá? Então, ali a gente sabe que já vive em constante guerra, mas alguma que esteja lá pode dar um atrito um pouco maior e eles acabem, por conta desse atrito maior, entrando em um acordo, conseguindo finalmente algum acordo entre eles, pelo menos um cessar-fogo momentâneo. Afinal de contas, é uma guerra já, né? De muitos e muitos anos. O negócio nunca para. Então, vai ter algumas movimentações. Um adendo só quanto à parte das disputas femininas por conta de véus, pode ter alguma sentença muito machista, muito patriarcada, muito ditadora. E, infelizmente, né, algumas aí podem pagar com a própria vida pelas rebeliões que está acontecendo já tem alguns meses, mas é como se eles resolvessem dar um ultimato definitivo lá por fevereiro. Aqui eu sinto muita tristeza mesmo. Afinal de contas, né, nós podemos, graças a Deus, viver num país livre, onde a gente pode se comunicar, falar, mais ou menos, mas a gente pode, dentro de uma certa situação, aqui também pode ter alguns bloqueios, tá? A nível de rede social, algumas ordenanças já em fevereiro. Fevereiro, no caso, já vem com isso. Em março, a gente também pode ter mais alguns bloqueios, alguns sites retirados do ar, algumas pessoas assim meio que sumiram, tá? Que sumam das redes por conta de bloqueios mesmo, isso aqui já não é democracia, né? Mas por conta de bloqueios impostos, tá bom? Lembrando que a sociedade precisa se unir aqui em março, né? Abril, meu bem. É como se fosse uma nova fase, finalmente, tá? Um divisor de águas lá em abril.
Rezo do fundo do meu coração que isso aqui se realize. Rezo mesmo. As pessoas cuidando mais umas das outras, escutando mais a sua intuição, tendo mais carinho, mais amor para com o outro, como literalmente uma nova fase, separando aquilo que está quente demais, separando ou se afastando daqueles que ainda estão em desequilíbrio, aqueles que ainda estão querendo guerra ao invés de paz, tá? Abril aqui, nós teremos, inclusive me veio aqui, nós teremos um eclipse, perdão que eu não lembro que dia e horário que vai ser, mas nós teremos um eclipse e aqui mostra que ele vai mexer muito com as emoções e com a saúde. Pode trazer a cura para alguma, vamos dizer, alguma doença. Embora estejamos aí com acho que eu não posso falar o nome, né? Mas enfim, embora estejamos aí com a pandemia, ela pode dar uma abaixada, sabe? Ficar um pouco mais leve, mais sutil e não ser mais tão contagiosa. E isso daqui não tem nada a ver com o restante que está sendo feito. Isso aqui é questão do gene dela mesmo. Ela pode parar de sofrer mudanças, ela pode parar de sofrer transformações. Ela vai chegar num estágio onde não tenha mais tanta mudança. Digamos que a célula do vírus já absorveu, fechou todo o campo dela, que ela podia se agarrar em alguma coisa ali nas moléculas e ela mesmo se fecha, tá? Ela mesmo como se ela mesmo se bloqueasse, tá bom? Já mudou tudo que podia mudar e ela estabiliza. Lembrando que eu falei que é um ano bem espiritual, é um ano 7, então nós já estamos aí desde janeiro com alguns insights mais fortes, tá? Mas em março vem muito maior essa necessidade de unir um ao outro e isso já vem fazendo parte da intuição e da espiritualidade agindo no todo, tá? Em abril isso vai ficar um pouco mais intenso, como se a espiritualidade fosse mais exposta, sabe? Como se fosse falado mais sobre isso. Aqui pode surgir algum tipo de tratamento holístico, terapêutico, espiritual para cura novo. Pode ser aí alguém divulgando ou criando algo novo para cura e trazendo isso à tona muito forte. Muito forte mesmo. Achei. Em maio, aqui a gente tem algumas informações. E o mês já fica bem mais pesado, tá? Aqui a gente tem algumas informações e o mês de maio já tá mais pesado. Não tá ruim, só está mais pesado. Como algumas manipulações, algumas mentiras descaradas sendo faladas, sendo expostas certas mentiras, certas máscaras aparecendo e dando clarificação sobre muitos assuntos, sobre muitas questões que nos últimos anos estavam meio confusas, que nos últimos meses tentaram trazer à tona, mas não foi bem especificado, não foi explícito o suficiente, as pessoas não entenderam direito o que estava acontecendo e ficou por baixo dos panos. Sabe como? Isso vai começar a vir à tona.
em maio. Então, as carapuças vão ser mostradas. Aqui tem alguma movimentação, com certeza, a respeito do imposto de renda, tá? Então, aqui nós teremos imposto de renda, previdência, eu não lembro quando que eles vão começar com o salário mínimo novo, porque, né, cada ano é mais ou menos de um jeito, mas pode ser inclusive isso lá para maio, tá? Lá para maio começar com um salário novo, um valor novo, então pode vir algum dinheiro que dê uma movimentada mais aí a nível nacional, estou falando de Brasil, então pode ter essa movimentação, a venda, a negociação, os acordos que foram feitos lá no início do ano com os portos, com os Emirados, e essa situação pode começar a trazer uma vantagem financeira lá em maio para o Brasil. E isso, obviamente, vai ser falado, vai ser explícito, vai ser exposto, né? Porque, afinal de contas, é algo que, entre aspas, é para trazer uma tranquilidade, uma estabilidade, uma movimentação, inclusive de trabalho, para o nosso país. Para quem está buscando trabalho, deixa eu ver aqui. Em janeiro tem movimentação, em fevereiro tem movimentação, em abril tem movimentação e em maio também tem movimentação. Uma abertura de campo, abertura de novos trabalhos, abertura de novas opções financeiras para quem é empreendedor, MEI, empresário. Aí a notícia não é tão boa porque aqui vem como um aumento de imposto para pagar. E vai ser grande, tá? Então, essa parte aí não é muito bacana. Lembrando que não é apenas para quem é empreendedor, empresário, né? A gente também, como quando é funcionário, a gente paga muito imposto e, infelizmente, a maioria das pessoas mal sabe quanto de imposto paga. E aqui tem um aumento de taxação muito grande nas coisas, tá? Lembrando que a gente tem a carta do perigo, da mentira. Então, alguém pode fazer um boom muito grande para dizer que tem muito dinheiro e, em contrapartida, começar a cobrar mais impostos a nível nacional, tá bom? Aqui falei, o mês de maio tá bem pesado, gente. Tá? Tem coisas boas, mas ele tá com uma tensão, um peso nas costas aqui, uma dor que tá dando, sabe? Tem que tomar cuidado com alguns ataques de pessoas mascaradas para querer denegrir, para querer causar alvoroço, causar pânico. Lembra que a gente já está lá na energia de março e abril, trabalhando para não entrar nessa vibe de negatividade, para não entrar nessa vibe de muito fogo, de explosão, de impulsividade, nessa vibe negativa, tá? Então, cada um no seu time, cada um no seu ritmo, cada um na sua própria existência, mas em maio aqui a gente tem perigos de ataques muito grandes também. Em junho, nós temos algumas finalizações. Então, alguns entendimentos sobre muitas brigas, sobre muitas disputas, e alguém vindo à tona para mostrar tudo o que precisa ser mostrado. Para mostrar tudo aquilo que precisa ser finalizado, que precisa acabar, para mostrar tudo aquilo que não compensa mais continuar brigando, para pedir justiça também. Aqui me vem uma energia de senso de justiça muito grande. E é uma energia masculina, tá? Então alguém vem a público para clarificar
algumas lutas, algumas guerras, mortes, clarificar o porquê de certas situações que aconteceram a nível nacional. Aqui pode ter uma disputa entre estados também, tá? Uma disputa grande entre estados, como se algum estado quisesse eu nem sei se isso pode por Constituição, tá, gente? Mas como se algum estado quisesse se separar, ser único, como se algum estado entrasse em divergência e de repente assim, ok, quem vai pra lá, sabe tipo Coreia do Sul, Coreia do Norte? Mais ou menos assim, tá? Quem vai pra cá, quem vai pra lá, é uma disputa por território mesmo, uma disputa bem separatista. E aqui vem uma clarificação, aqui vem uma verdade absoluta, algo que precisa vir à tona e que já está há muitos anos aí, como se estivesse meio que soterrado embaixo da areia, embaixo do pó, embaixo da sujeira, e vem à tona agora. Alguns acordos aí, pode ser até negociação de vendas de terras indígenas, de terras do governo, de terras que não deveriam ser vendidas nem separadas do restante do Brasil. Bom, a gente veio muito de política aqui, né? Tô olhando aqui porque, assim, tá vindo muito forte coisa de política. Não vem tanto de saúde e tal. Veio uma coisa ou outra, mas, nossa, o ano vai ser realmente pesado. Em julho, nós temos a movimentação de alguma mulher se impondo, alguma mulher meio que com, sabe assim, tipo, com vistas grossas, não estou vendo isso daqui, mas eu vou me impor, vou falar a respeito, quero mostrar o que é, vim para trabalhar, vim para fazer serviço. Essa mulher vai mostrar movimentação. Essa mulher, ela pode entrar em algum cargo econômico, alguma ministra, presidente ou CEO de alguma empresa nacional a nível que gerencia a nível mundial alguma coisa, tá? É alguém que vem meio que assim para bater de frente, bater o peito e falar algumas verdades. Aqui a gente pode ter a morte de alguma chefia. E vem muito forte Apolo carregando as almas. Trazendo tudo aquilo que precisa ser exposto à tona para que haja mudança de verdade. É como se tudo que estivesse sendo feito por baixo dos panos e hora ou outra vem alguma coisa à tona, aqui fosse escancarado no céu para todo mundo ver. Aqui a gente pode ter algum tipo de greve também, tá? Greve dos caminhoneiros, dos agricultores, greve dos taxistas, alguém que movimente com carros, caminhões, meios de locomoção, tá? Então nós podemos ter uma greve
gigantesca aqui, pedindo realmente melhores condições de trabalho, de vida, de salário, de respeito, tá? Reconhecimento. E essa mulher aqui pode entrar em acordo com eles, tá? Não sei se ela pode estar como algum movimento social, como eu falei, como ministra de alguma área, mas é uma mulher, tá? E ela vem justamente a se aparecer mais durante essa movimentação aí que a gente vai ter lá em agosto de alguma greve. Pode, como eu falei, pode ser dos caminhoneiros, dos agricultores, alguém aí que trabalha muito, trabalha duro, o pessoal de campo mesmo, que tá ali na movimentação, ralando diariamente, tá? Como eu falei, é mais no sentido de caminhoneiro, motorista, agricultor. É nessa energia que eu sinto aqui, tá? Vamos dizer assim, não é piá de prédio fazendo greve, tá? É gente que trabalha mesmo. Perdão, eu falei agosto, é em julho. Julho. Eu falei agosto algumas vezes durante o que eu falei agora há pouco. Julho, tá bom? Isso lá é julho. Agora sim, agosto é uma sensação de desequilíbrio. Uma sensação de que tá difícil, de que não passa, de que não muda. Uma sensação pesada. Agosto vai ser um mês difícil, cheio de desafios, com muita necessidade de mudança, mas, pasme, não é um mês que está com energia pesada, ele só vai ser difícil mesmo. Você vai precisar levar mais na brincadeira, mais no jeitinho brasileiro, levando as coisas de maneira mais concreta e justa de ambos os lados, ponderando mais as situações para que não haja discussão, briga e estresse. Aqui pede para que leve de uma maneira mais leve, mas nós teremos, inclusive, prisões aqui. É como se alguém se sentisse atado e não conseguisse movimentar, não conseguisse fazer nada, não conseguisse agir de maneira que da maneira que deseja. Nós podemos ter aqui, pode ser o próprio presidente, pode ser um dos ministros, pode ser questão de algum presidente de Câmara que não consiga se movimentar, que se sinta aí meio preso e que o que estava acostumado a fazer de um jeito agora precisa ser de outro, ele não sabe como fazer isso, tá? Alguma figura casada a nível nacional, aqui pode ser tanto ator quanto qualquer outra pessoa conhecida publicamente, tá bom? Porque hoje em dia a gente não pode falar de gente conhecida só como ator e atriz. A gente não pode mais falar de apresentador e tal. É alguém conhecido, pode ser blogueiro, pode ser cantor, pode ser o que for, tá? Mas conhecido a nível nacional pode ser preso. E aí todo mundo vai falar assim: fulano preso, meu Deus, mas achei que era um exemplo de pessoa, achei que era santinho do universo. Só que não. Todo mundo vai cair para trás do negócio, entendeu? Porque vão se surpreender com essa pessoa sendo presa. Ninguém espera que essa pessoa seja presa, ninguém espera mesmo.
mas alguém aí que a nível nacional seja conhecido por estar casado, né? Ser aí namoradinho. Então é um casamento recente, que a gente tem a carta dos enamorados, é um casal que esteja apaixonado e tal, mas essa pessoa vai ser presa. Ele, tá? O homem vai ser preso. É óbvio que eu não vou falar o nome, porque não vem nome aqui. Se eu recebesse algum nome, eu falaria. Mas não vem, tá bom? Às vezes, quando vem algum nome, alguma data, algum episódio específico, eu falo. Aqui eu falo de maneira mais genérica, porque eu estou vendo as possibilidades do que vai acontecer. Assim como eu não vou falar o nome de país, o nome... Eu falei um nome aqui porque não tinha como não falar. Era a energia dele, ponto. Foi ele, a energia dele que veio para a mesa e é essa. Mas tirando isso, o restante é óbvio que eu não vou falar nome, porque não há essa necessidade. Para bom entendedor, meia palavra basta. Estou aqui para passar recados, não para fazer fofoca. Estou para passar aprendizado, conhecimento. Terapia. Em setembro, eu ouso dizer que nós teremos uma nova pessoa na presidência. Cara, não vem... Sério. É uma nova pessoa chamando muita atenção, comandando e direcionando o nosso governo. Mas essa pessoa vai lidar bem, tá? É uma pessoa assim que vem com um pulso firme, com mão forte, decidido, meio arrogante, meio petulante, mas tem um bom coração. Tem uma estrela para brilhar, tá bom? Então, tô tentando ver aqui se pode ser a morte ou a prisão, mas não veio. Eu vou confirmar no pêndulo se é a prisão. Eu só peço para ele responder sim ou não e vou mentalizar, vou falar o nome do, no momento, futuro presidente, né? Mas pro ano que vem vai ser atual. Então, a princípio o pêndulo disse que sim. Eu vou fazer mais uma vez para confirmar, falar o nome de outra pessoa, para ver se ele diz sim ou não. Pêndulo, confirme para mim novamente, sim ou não. Chocada. É para ser o Lula. Vamos ver o que acontece. Então, quem é para ser preso é o presidente da época e no mês seguinte outra pessoa assume. E daí o que parecia estar caminhando para algo muito bom
vem à tona o karma do nosso Brasil. Vem à tona o quanto a nossa justiça é falha, o quanto a nossa justiça é movimentada erroneamente em prol de X, Y e Z. Aqui vem para outubro, então assim, em setembro tem um novo presidente assumindo. É um mês a princípio tranquilo, um mês de comemoração, é um mês de muita evidência. Nosso país vai estar chamando muita atenção a nível mundial, como se todas as atenções estivessem voltadas para nós, sim. E em outubro, aí o negócio meio que pesa, sabe? Como se o nosso karma viesse à tona. Então, tudo aquilo que já vem precisando ser trabalhado há muitos anos e que aqui desde o começo a espiritualidade vem falando que é preciso unir, aprender a lidar um com o outro, aprender a ver coisas boas que tem no outro, que seja na oposição que você não gosta, aprender a reconhecer que o que tem de bom e o que tem de ruim no outro também está em você, para que consigamos, como povo, como população, aprender a lidar e a cobrar da maneira que nós precisamos, é o nosso karma brasileiro. É o karma do nosso país. Pois é, e a gente sabe que esse é o nosso karma. Eu vou ser bem sincera, nem imaginava, mas era de se imaginar, né? Olha quantos séculos que nós vivemos brigando por justiça para pagar menos imposto. Eu costumo dizer que se Tiradentes visse para cá hoje, ele chorava. O cara morreu lá e trouxemos bolinha antigamente por causa de 20% de imposto. Mal sabe ele que hoje nós pagamos mais de 6 meses do nosso salário só de imposto. O que era 20%? Não era nada, entendeu? Não era nada 20%. Hoje a gente paga bem mais que isso. A gente paga imposto para quem paga imposto de renda, paga o imposto de renda. Quem paga IPTU e IPVA, paga IPTU e IPVA. Quem vai no mercado vai pagar os impostos do que está no mercado. As empresas pagam o imposto do produto que compra, do produto que vende, do produto dos funcionários. É muito imposto, gente. E ninguém tá, parece nem preocupado com isso, né? Quando alguém tira um imposto, ainda acha ruim. Aí vai lá e cobra de novo, cobra de outro jeito, aumenta os impostos. A gente só paga, só paga. Isso é injusto, muito injusto. Já mostra que nós temos karma com a justiça, sim. E não é só essa. Precisa ser revisto. Aqui vem uma necessidade de revisão. Pode ser da Constituição. A gente tem a carta do karma, a carta do julgamento e a carta do 10 de copas, com a carta dos livros. Então aqui pode vir uma necessidade de revisão de alguma cláusula, revisão de alguma lei, revisão de algum contrato. Aqui vai ser exposto uma nova ideia, uma mudança necessária e extremamente necessária para o nosso bem coletivo, tá? Algo que vai deixar nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos, nossos trabalhos de alguma maneira mais segura, de alguma maneira mais forte. Podemos ter, inclusive, a criação de uma lei específica, trazendo mais proteção, trazendo mais segurança para a sociedade no geral. Gente, vamos torcer, cruzar os dedinhos, que dê tudo certo e que as coisas realmente aconteçam como a espiritualidade deseja que aconteça, com o menor sofrimento possível, de preferência que as pessoas aprendam pelo amor. Eu sei que isso é quase que um sonho metafórico, mas não custa sonhar, né, gente? Não custa.
A gente não tem necessidade de entrar em mais brigas além do que a gente já teve nos últimos anos. Ninguém mais precisa morrer para aprender que tem que ser justo, que tem que ser correto, que tem que ser verdadeiro. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu não lembro quando que é a eleição dos Estados Unidos, mas me veio uma energia muito forte da Casa Branca, tá? Me veio uma energia muito forte de algum grupo mundial de proteção, de cuidado. É como se, pode ser até a ONU, como se eles estivessem analisando alguns fatos e os olhos novamente muito voltados para o nosso país, para eles observarem o que a gente está fazendo, o que está deixando de fazer, se está agindo de maneira legal ou não, se está agindo de maneira justa ou não. Então vem muita conversinha externa para o Brasil. Muita gente de olho querendo dar palpite, pitaco, e quando na verdade nós, como população, que devemos nos unir, trabalhar em conjunto para acertar o que não é bom, o que já está muito antigo, o que já não tem mais validade. E nós somos o ar que o mundo respira. Espiritualmente, inclusive, é daqui, do Brasil, que vai sair uma nova religião, que vai sair um novo padrão social. Porque aqui nós viemos nesse país para unir forças, não para dividir. A gente veio para fazer a festa, sim, para mostrar que o mundo pode ser mais leve, mais divertido, porém com responsabilidade, com criação, com resiliência. É isso que nós estamos encarnados nesse país. É para isso que você, que eu encarnamos nesse país. É para isso que você, caso seja visitante, um morador legal ou ilegal, que veio de outro país, que está morando aqui por qualquer motivo que seja, esse país, ele é espiritualmente o coração da nova humanidade. Então a gente precisa aprender, sim, a ser uníssono. Nada vive sem o outro. No universo, tudo está interligado. Não importa se seja religião, energia, pessoa, raça, espécie, não importa o que seja, estamos todos interligados. E no Brasil a gente veio justamente para aprender a ser isso e a ensinar ao mundo. Por isso nós somos tão vistos. E vamos ser cada vez mais. Então, bora ajudar a evoluir esse planeta? Bora ajudar a ser algo bom nesse mundo? Não tem que ficar parado com a bunda no sofá achando que as coisas vão se resolver sozinha, não. A gente tem sim que fazer a nossa parte. Não é o coleguinha que tem que fazer. Não é o presidente, a presidenta que tem que fazer. Somos todos nós. A gente tem chefes, supervisores, líderes que vão absorver informações para passar acima em categorias que não tem como cada um de nós ir lá conversar com quem vai assinar as coisas. Não tem como cada um de nós ir lá escrever tudo que a gente quer que seja feito ou não. Por isso que nós temos líderes de bairro, de cidade, de estado, de região e de diversas áreas que depois se concentram num determinado lugar para poder expor, lutar por nós, debater leis e tudo que precisa ser feito. É para isso que funciona a política. Não é para um ficar brigando com o outro e separar vizinho, família e tudo mais. É para expor o que precisa ser exposto, o que está
contraditório, o que precisa de ajuda, o que é bom também precisa ser visto, o que fulano fez que é bom, o que ciclano fez que é bom e que vai trazer uma união. Em novembro, a sensação de lutar e não ser reconhecido, de lutar e não conseguir alguma coisa, vai estar beirando todos. Tem uma energia bem densa, uma energia bem pesada, mas para aquele que agiu de forma justa, de forma correta, de forma íntegra, vem o reconhecimento do próprio esforço. Vem os méritos, a colheita, inclusive financeira, tá? A cura de uma doença, cura de saúde, aqui veio de uma maneira muito até particular, porque vai servir para quem está assistindo, tá? Eu vou fazer sim uma tiragem dessa por montinhos, não vou fazer tão completa assim, porque senão eu vou ficar 7 horas fazendo live em vários montinhos para poder captar a energia de todo mundo, mas não. Eu vou fazer um pouquinho mais enxuta, mais curtinha, para ver o que vem mês a mês para grupinhos. Mas isso eu vou fazer gravado ou em live, ainda não decidi. Eu não sei quanto tempo vai demorar também. Eu não quero passar 7 horas fazendo um vídeo. Mas aqui veio algo muito particular. Então, assim, a nível mundial, nós podemos ter um ar até depressivo, um luto coletivo, porque sim, alguém pode falecer e vir a ser um luto coletivo, tá? Algo que traga uma profunda tristeza, uma profunda depressão em muita gente. Então, pode ser alguma queda de escada, alguém aí que fica realmente doente e repentinamente falece, e algum ganhador da Mega Sena, alguma coisa assim que traga alguma e morra e traga alguma comoção a nível maior. Pode ser até mesmo ligado a um principado ou rei. Podemos ter aqui também elevações de maré, pessoas precisando de abrigo, e aqui me vem um quê de algum tsunami, tá? Onde sim, pode ter muitas mortes coletivas. Me veio uma coisa lá para abril novamente. Pode ter a explosão de algum vulcão, tá? Então, a gente está aí com uma movimentação muito grande de vulcões ativos nos últimos meses. O planeta está muito quente em relação a isso também, mas nós podemos ter aí uma explosão. Inclusive, pode acontecer algum terremoto, algum deslocamento intensivo, tá? Que realmente apareça das placas tectônicas, sabe? Uma separação das placas tectônicas para abril, tá bom? Pode ter uma movimentação nisso. Pode ser aí que seja até finalzinho de março para comecinho de abril, porque essa energia vem do final de março para abril, tá? Podemos ter outros tremores, terremotos muito intensos em julho também. Alguma descoberta para a saúde, na área médica, na área clínica,
Aqui pode ser até relativo ao câncer, tá? Aquele câncer mais maligno, que eu esqueci o nome, mas aquele câncer que se espalha muito fácil, que vai para tudo quanto é canto. É uma pessoa que tem um câncer X, cura, trabalha, venceu aquele câncer e de repente aparece num outro lugar, sabe? Eu esqueci qual que é esse tipo de câncer, mas algum tratamento, algo que possa auxiliar na cura desse câncer sendo descoberto em junho. Obviamente não vai ser descoberto em junho, mas ele vai ser exposto para a população em junho, algo que já esteja sendo estudado, obviamente. Não tem como descobrir assim, agora, né? Quem sabe um pouquinho como é que funciona a pesquisa científica vai entender. Você não faz hoje o negócio e descobre hoje. Já tem algum tempinho que a pessoa está estudando, porém, a publicação, a divulgação e a certeza vem lá para junho de 2023. Algum fenômeno... Adoro. Algum fenômeno chamando muita atenção no céu durante vários episódios ao longo do ano. Então aí nós podemos ter aparições de naves em março, abril, junho, julho, outubro. E é isso. São meses onde tem uma chance muito grande de aparições de naves. Lembrando que nós estamos no ano espiritual, então é óbvio que algumas coisas além também vão começar a ser vistas, expostas. Eu estou falando aos poucos o que está vindo. Em setembro, nós podemos ter aqueles desenhos que aparecem nas colheitas, sabe? Alguma coisa nova relacionada a isso, alguma movimentação. Sabe aquelas histórias de dinheiro na cueca, umas descobertas nas malas, etc. Em novembro, alguém pode ser pego, tá? Com muito dinheiro, tentando fugir até mesmo do país, com muito dinheiro. Novembro, tá bom? E final do ano, dezembro no caso, nós temos aí energias mais densas, mais fortes, mais de realmente, né? Relaxamento, descanso e novos acordos. O que seria isso? Alguém aí finalizando acordos, situações, compromissos, contratos para o próximo ano relacionados a nascimento, a gestação, a relacionamento, casamentos, digamos que possam criar aí um acordo para algum tipo de casamento diferenciado. O casamento não monogâmico, por exemplo, pode vir a ser reconhecido. Tem uma energia muito forte para um reconhecimento de uniões que hoje não são reconhecidas a nível jurídico, a nível nacional e mundial. Aqui a gente pode ter, inclusive, uma movimentação a nível mundial, não só nacional, de acordos afetivos, de
novas leis para relacionamentos afetivos que até então são padronizadas, vamos dizer assim. Embora tenha muita gente que não viva como padrão, graças a Deus, mas pode ter algumas mudanças aqui, tá bom? Alguns acordos, algumas novas leis, como eu comentei. Aqui também fala a respeito de criações de projetos. De criações de projetos. Então, projetos que até então estavam aí engavetados podem ser expostos para ser discutidos para ver se vai ter uma mudança, uma movimentação no próximo ano. E aqui a gente tem a carta do ferreiro, né? Então, assim, pode inclusive vir a entrar um acordo para quem é microempreendedor, para quem é autônomo, para quem trabalha aí mesmo sem registro, sem MEI, sem contrato, mas para quem se vira nos 30, acordos de serviço temporário, de contratos temporários de trabalho, a gente pode ter uma movimentação bem intensa nessa área, tá? Talvez até mesmo um imposto separado para quem trabalhe como autônomo dessa maneira, para que possa entrar numa aposentadoria lá no futuro. Questão de temperatura. É um ano de muito calor, é um ano muito intenso de calor e umidade. Então, a gente vai ter um ano que vai sempre estar parecendo muito abafado, que vai estar sempre parecendo muito quente, mas que, ao mesmo tempo, tem uma umidade relativa mais alta do que o normal. Períodos onde nós teremos mais seca, abril, maio e junho. Abril, maio e junho serão períodos de maior seca, tá? Normalmente nós temos fogo em agosto, então embora esteja com um clima muito seco em agosto e sem assim queima, porque eu não sei o que dá na cabeça desse povo que resolve queimar as coisas em agosto, nós não temos só seca. A gente tem aí um pouco mais de umidade em julho e agosto do que em abril, maio e junho. Isso é o que vai trazer a colheita, as flores e as oportunidades lá para setembro e outubro, inclusive de colheita, tá? A nível agrônomo. Colheitas boas, muito boas, em maio. Vão ser colheitas assim de estourar a média, muito boas mesmo. Janeiro também pode ter alguma parte boa aí para quem já está colhendo agora, né? Mas vai vender, negociar em janeiro. Também tem uma boa movimentação. Setembro, outubro, novembro, também com ótimas colheitas, tá? As colheitas de junho, julho, agosto não estão numa boa vibração, assim como as de fevereiro e março. Abril tá meio a meio, depende de onde você mora, depende de onde você vive, porque nós temos um período de seca, de estiagem. Então, para alguns lugares que precisam disso para que as coisas floresçam, porque já são ambientes naturalmente úmidos, bacana, pode dar uma boa colheita. Para lugares que são muito secos, como a temperatura tende a estar mais quente do que o normal em abril,
pode trazer um prejuízo, tá? Então, tem que dar cuidado disso. Saúde a nível mundial, vamos ver se tem alguma coisa mais problemática, mais para março e abril. Nada muito absurdo. Pode aparecer uma virose, algum tipo de doença que cause hemorragias. De março para abril. Mas não é algo que vai causar assim um grande pânico. É apenas que pode chamar mais atenção porque acontecer e aparecer mais casos do que o normal. Aqui pode ser infartos, sim. De repente, muitas pessoas infartando ao mesmo tempo, até mesmo pelo calor, pelo tempo seco e, claro, vários outros porquês, né? Cada um vai ter o seu. Às vezes a gente tem em nível coletivo algum karma também para pagar, então todos morrem daquela mesma maneira, na mesma época, assim como uma pandemia. Ninguém morre por acaso, não. Todos que morreram porque era o momento. Claro que sempre tem aquele que não era a vez dele, mas aconteceu, e aí a espiritualidade é que trabalha para amparar, para explicar, para ensinar. E a pessoa do outro lado para se conscientizar do que aconteceu e esperar uma próxima oportunidade. Mas, no geral, quem morre em coletividade sempre tem um mesmo padrão para pagar, vamos dizer assim, para acertar as contas, tá bom? Com a espiritual. Em julho, nós podemos ter mais mortes do que o habitual. Pode ser por afogamento, pode ser por briga, por acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito muito forte aqui em junho e julho. Tá. Falei de saúde, de tempo. O que apareceu aqui a nível mundial foi falado, a nível político, social, espiritual, profissional, de impostos e emocional, né, também, de negociações. Gente, é isso, tá? Do que eu estou vendo e do que eu recebi para o nosso ano de 2023 a nível Brasil e mundial. Foi isso que eu recebi de informações dessa vez. Não faço ideia quanto tempo que demorou, mas eu confesso que eu tô cansada. Então eu vou finalizar por aqui. Pela energia que vem, não é para ser um ano muito caótico, embora é um ano muito movimentado, sim, mas onde nós precisamos ter um desenvolvimento como coletivo. Então, vamos esperar e torcer e rezar que assim seja um desenvolvimento passivo, amoroso, coletivo, de responsabilidade, de empatia, de amor de verdade. Não esse amor fake, acha que é posse, ego, mandar. Não, é amor de verdade, tá? Amor não dói. Amor cura. Então vamos esperar que seja. De muita transformação, porque assim a gente pode trabalhar em paz, sabendo que a gente não vai ser extorquido e nem receber injustiças
por apenas estar trabalhando, né? Eu ia tirar, mas eu não vou. Eu vou até colocar de volta aqui. Eu vou tirar uma foto antes de... Vou tirar uma foto antes de finalizar, mas por aqui finalizamos assim, tá bom? Gratidão. Namastê. Eu sou o outro você e estou aqui a serviço da espiritualidade. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.